Saiba como e quando será revelado o homem da iniquidade. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler aí do versículo 1 até o versículo 6. Vamos ler alternadamente. Fala sobre a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Tempo aí que tanta gente está falando aí dos sinais da volta de Jesus, né? Muitos sinais estão acontecendo, e um dos sinais principais fala também da revelação e manifestação do anticristo, que também precede a volta do Senhor Jesus. Irmão, vamos fazer uma leitura aqui, de introdução. A volta do Senhor Jesus, de nossa reunião com Ele, será precedida de vários sinais importantes. São acontecimentos religiosos, políticos e sociais, demonstrando que a vinda de Jesus está mesmo muito próxima. Dentre esses eventos estão a apostasia, que a gente já sabe bem, que é a igreja se misturando com o mundo se misturando com a igreja. É a apostasia e a manifestação do anticristo, como nos alerta a palavra de Deus, o texto que nós lemos, especialmente no versículo 3. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. De fato, o homem da iniquidade há de se manifestar nos últimos dias. 1 João, capítulo 2, versículo 18, o apóstolo João ele fala: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Interessante aqui que João, ele fala do anticristo e fala de anticristos. Então, já naquela época, tinham anticristos que precedem o anticristo, a encarnação do próprio mal. Porque anticristos não são só pessoas. Anticristos são sistemas, são ideologias, são questões culturais, questões políticas que se opõem a Cristo, à palavra de Deus, ao Evangelho. E é o que nós estamos vendo aí. Quantas ideologias, quantos sistemas têm se levantado contra Cristo e a sua igreja. Só que o anticristo vai ser uma pessoa, vai ser a personificação do mal, mas ele vai se apresentar como um grande líder. Ele vai seduzir as nações, ele vai enganar os incautos. Se possível fora, ele enganaria até os escolhidos. Jesus já predisse isso, não é? Então vai ser uma pessoa que talvez seja até simpática no início, porque se possível for, ele enganaria até os escolhidos. Então vai ser uma pessoa que vai passar assim uma certa confiança, a figura assim de uma pessoa do bem, uma pessoa que pode resolver vários problemas da humanidade. Então ele vai ser uma pessoa, provavelmente um diplomata, uma pessoa de fácil falar, uma pessoa conhecedora da Bíblia, conhecedora de Deus, conhecedora do Evangelho, uma pessoa até certo ponto religiosa. Então vai ser uma pessoa assim, ele não vai se apresentar como um Hitler, ele não vai se apresentar como uma pessoa terrível, ele vai se apresentar como até mesmo um pacifista, aquele que vai unir os povos, unir as pessoas, quem sabe até unir as religiões, né? Talvez até mesmo aquela pessoa que reúne todas as religiões, como é que é o nome? Uma pessoa que reúne todas as religiões, uma pessoa que tem essa ecumênico, né? Ecumênico, um homem
ecumênico. Então, são ideias que nós temos em relação ao anticristo, mas na verdade só saberemos quando ocorrer, né? Talvez nós nem estejamos aqui, talvez seja a próxima geração, as próximas gerações, nós não sabemos, mas a Bíblia, ela dá a demonstração de como ele será. Como se percebe pelo último versículo mencionado aqui de João, são duas espécies de inimigos de Cristo, agindo com o mesmo propósito: o anticristo que virá e os anticristos que assim se fizeram. O primeiro, aquele que vai ser a personificação do mal, é o maioral da oposição ao Senhor Jesus, que em breve se levantará com o poder diabólico, afrontando a pessoa do próprio Filho de Deus. Enquanto isso não acontece, muitos anticristos surgiram ao longo da história da igreja e ainda estão aparecendo nesses últimos tempos, na figura de pessoas e sistemas movidos por forças demoníacas anticristãs. Segundo João 1,7, na época de João, já tínhamos os anticristos, inclusive, na época de João, tinha aquele anticristo, aquele movimento anticristo que mais chamava a atenção e que levou João, né, a citá-lo nessa carta, na sua segunda carta, que era o gnosticismo. Nós já falamos aqui dos gnósticos, né? Gnosticismo, que eles ensinavam que Jesus não tinha vindo em carne, porque Deus de maneira nenhuma ia se encarnar, porque a carne é má. Aquela coisa do maniqueísmo, né? A carne é má, a carne é corruptível, a carne é podre, a carne é pecaminosa. E como é que Deus, o Deus puro, o Deus santo, ia se fazer carne? Então eles já estavam anunciando isso. Aí estavam dizendo que o Cristo, ele veio não em carne, ele veio com uma aparência de carne. Era um corpo aparente, era só aparência, era uma ilusão de ótica, mas na verdade era um espírito, uma aparência de carne. Então João, ele combate essa doutrina, chama de anticristo, porque joga por terra a doutrina da expiação e da redenção, que a Bíblia fala que é preciso o quê? Derramar sangue para a remissão, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então negar que o Cristo veio em carne era negar a obra da redenção. Então a obra da redenção foi um teatro, foi uma fantasia. Pedro também fala isso. João combate, Pedro combate também. Pedro chega a dar ênfase, porque nós tocamos o verbo da vida. Pedro fala isso. Nós somos testemunhas oculares e tocamos o verbo da vida, não era um fantasma. Jesus mesmo falou para Tomé, né? Tomé, vê, eu tenho carne e ossos, não sou um fantasma. Aí Tomé cai de joelhos, né? Senhor meu e Deus meu. Ele pede perdão a Jesus. Então, aquele sistema religioso, né? Aquela doutrina, era um anticristo. Era anticristo para João e para os outros apóstolos. Então é por isso que ele fala, né? Aquele que não confessa que Jesus veio em carne, esse tal é enganador e o anticristo. Tá? Era o gnosticismo naquela época. Os anticristos de épocas passadas e da atualidade geralmente fazem oposição não diretamente à pessoa de Jesus, mas à sua obra de redenção. Essa oposição acontece de duas formas distintas. A primeira é através dos líderes das falsas religiões que negam a realidade da encarnação de Cristo. 1 João 4,3. Esse espírito maligno, presente em várias seitas, induz as pessoas a não reconhecer o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário para a remissão dos pecados e redenção da humanidade. Então, se Cristo realmente não tivesse vindo em carne, nós não fomos redimidos, né? Não houve expiação, não houve redenção, o preço não foi pago. Então, olha como é que o inimigo, ele é sagaz, o espírito do anticristo, o diabo, tá? Então, nós temos que estar atentos, firmes na doutrina, para que a gente possa detectar essas heresias, porque o diabo, ele vem com as mesmas doutrinas
ele vem com os mesmos enganos, mas o que ele faz? Ele coloca uma outra roupagem, ele só muda a roupagem, tá? Só muda a roupa, só muda a aparência, mas os enganos são os mesmos. O objetivo principal é anular a obra da redenção na cruz, tá? Então a gente tem que estar sempre ligado em relação a isso. Jesus é o único caminho entre os homens e Deus. Como é que diz Atos 4:12? Essa questão de anular a obra redentora de Cristo, nós encontramos em muitas seitas aí, até religiões consideradas cristãs, quando se ensina a expiação dos pecados por obras. Você ensinar isso também é uma doutrina antibíblica e anticristã, porque você está anulando a redenção de Cristo. É a salvação meritória, é a salvação através de si mesmo, através de boas obras, de boas ações. Isso também é uma artimanha do inimigo para anular o que Jesus fez. Então, para que a gente precisa de expiação? Para que a gente precisa de sangue redentor? É só a gente fazer as coisas certas? É só a gente praticar boas ações, andar direito, ter boa conduta, que a gente já garante a salvação. Então ele vai anulando, ele vai embaçando a obra de Cristo. Teve um pregador, que ele é um judeu messiânico, ele chegou até a falar em relação aos judeus ortodoxos, porque é uma situação estranha que eles estão passando. Não há mais templo em Jerusalém. E se não há templo, não há sacrifícios, não é? Está cancelado até o momento, já desde que o templo foi destruído no ano 70 da era cristã, que não há mais sacrifícios. Então, como é que fica a questão do pecado para os judeus? Para os judeus ortodoxos, para os judeus que não aceitaram a Cristo. Como é que fica a questão do pecado? Aí alguns dizem, alguns rabinos, não, mas com orações, com boas ações, com doações, com uma vida piedosa. Aí não. Essas coisas são boas, são importantes, mas não expiam o pecado. Não redimem. Aí ele cita o texto que fala, lá em Hebreus, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então não há remissão de pecados só com oração, com boas obras, com vida piedosa. Precisa do Redentor. E aí alguns rabinos ficam sem ter resposta para isso, é mesmo. Como é que fica? Se eles aceitam a Cristo, resolveu o problema. Que a obra da redenção já foi feita, o sangue da cruz já foi derramado. Não é? Mas aqueles que não aceitam a Cristo, fica essa interrogação. E aí, como é que fica a questão do pecado, do perdão do pecado, da purificação do pecado, sem derramamento de sangue? Por isso que o inimigo fica tentando encontrar aí, apresentar alternativas, não é? Alternativas de boas obras, de boas ações, de orações, de bom testemunho, de vida piedosa. Mas tudo isso é engano, é falácia. Por isso que ele vem com essa história aí, o gnosticismo. Era apenas um espírito e parecia um homem. Espírito não derrama sangue. E agora? Então nós conhecemos bem a palavra, não nos enganamos. Isso é a doutrina do anticristo. Isso é doutrina anticristã. Isso é uma seita ou é uma teologia anticristã, tá? A segunda forma de oposição se verifica pelas heresias e profanações anticristãs cometidas no seio da própria igreja, sob a cumplicidade de líderes omissos que se calam diante do erro. São aberrações teológicas que sacrificam a verdade do Evangelho para atrair multidões, além de práticas antropocêntricas, quer dizer, o homem, o centro, que exaltam o ser humano e negam Cristo como Senhor, corrompendo assim o propósito do cristianismo de conduzir o pecador ao arrependimento. 2 Pedro 2, 1, 2. Gente, nós estamos vivendo uma época em que claramente o mundo está preparado para a manifestação da personificação
do mal. Tudo que está acontecendo aí. Vê, ontem, o Brasil atingindo o auge aí da pandemia, de mortes. O Brasil é o epicentro dessa pandemia na América Latina. O Brasil é o epicentro. Tá? E ao mesmo tempo, passeata do orgulho gay. Né? Largaram até aí as recomendações, né, as prevenções, né, e foram aí, orgulho gay. Um monte de gente morrendo, nem assim as pessoas se arrependem, nem assim elas olham para o alto, nem assim elas dão crédito à palavra de Deus, ao que é pregado, ao Evangelho, sabe? Estamos realmente, o mundo está virando, ou virou já, uma Sodoma e Gomorra global. Tá? Eu acho que muitos lá de Sodoma e Gomorra, ao verem o que acontece hoje, se eles vissem o que acontece hoje, ficariam até arrepiados. Né? Então as heresias estão criando um ambiente favorável para o surgimento do terrível anticristo. 1 Timóteo 4, 1, 2. Olha aí, novamente apostasia, em outro texto, né? Nos últimos dias apostatarão, né, da fé. Alguns apostatarão da fé, ou seja, tinham fé, né, até cristãos, mas vão se bandear para o mundo e para as doutrinas do anticristo. É fato que a apostasia tem aumentado na mesma proporção em que proliferam os falsos evangelhos, ensinando doutrinas demoníacas e tentando inserir no corpo de Cristo práticas condenadas pela palavra de Deus, injustiças, devassidão e tantos outros aspectos terríveis que nós estamos vendo na sociedade. Então, vamos ver aí, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Fala aí, a gente falou aí do orgulho gay, né? Feminados, né? Tem outros textos que falam disso aí também, lá no livro de Levíticos, né? Fala muito sobre isso também, né? Uniões abomináveis aos olhos de Deus. Sodomia, o que é sodomia? Sodomia era uma prática muito comum lá em Sodoma, que era a pederastia, homem com homem, homossexualismo, que acendeu tanto a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra, onde prevalecia a imoralidade, a corrupção e a violência. E o que predomina hoje? Imoralidade, corrupção, violência. O que falta mais para que todas as profecias se cumpram até a volta de Jesus? Está faltando muito pouco, muito pouco. É realmente a manifestação do anticristo. Eu particularmente, eu creio na doutrina, tá? Essa coisa muito particular, de que no meio da grande tribulação a igreja será tomada. No meio da grande tribulação, tá? Mesotribulacionista, tá? A igreja será tomada. Porque a Bíblia diz que o anticristo, ele não se manifestou ainda plenamente ao mundo, porque há um que o detém. Alguns acham que é o Espírito Santo. Eu particularmente acho que é a igreja. Há um que o detém, há um que ainda resiste. Sabe por quê? Porque eu creio que na grande tribulação haverá conversões ainda. E a gente sabe que conversão só há com a ação do Espírito Santo. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não foi o que Jesus falou? Então eu creio que haverá conversões, por exemplo, de judeus que serão enganados pelo anticristo, porque Jesus ele profetizou, ele prenunciou isso, ele disse na cara daqueles judeus que não o aceitavam, ele disse assim: olha, eu vim em nome do meu Pai e vós não me aceitais, mas um virá em seu próprio nome, a esse aceitareis. Porque os judeus, eles estão esperando ainda o Cristo, estão esperando. E aí, quando o anticristo vier, eles vão achar que ele é o Cristo. Mas alguns vão se arrepender depois, porque o texto diz que alguns vão se arrepender. Vão ver que ele é um enganador. Vão ver que ele não é de Deus, que ele é maligno. E ele vai fazer perseguição também aos judeus, assim como Hitler fez.
Então, nesse contexto, alguns vão se arrepender, porque Paulo fala disso, né? Lá em Romanos, no capítulo 9 até o capítulo 11, ele fala sobre isso, que um remanescente dos judeus, um remanescente será salvo. Paulo chega a dizer, ainda que os descendentes de Abraão, os judeus, sejam como a areia do mar, em termos de número, somente o remanescente será salvo. Então, haverá aqueles judeus que vão se arrepender. Muitos já estão se arrependendo, muitos já estão aceitando a Cristo. Eu falo aqui dos judeus messiânicos, mas muitos vão aceitar a Cristo lá na perseguição. Então, eu creio que a igreja vai ser tirada, o Espírito continua, né, agindo, mas a igreja... Porque isso lembra o quê? Até que do meio seja tirado, lembra o quê? O rapto, né? A teologia fala rapto também, arrebatamento fala rapto. Por que fala rapto na teologia? Porque o rapto é uma coisa rápida, né? Repentina. E alguém foi raptado, né? É uma coisa que é até para ninguém ver. Quando vê, já levou. Não é? Então, o rapto da igreja, arrebatamento, será tirado de repente do meio. Mas isso aqui é uma digressão, tá? Estamos aqui espalhando pensamentos, tá? Mas existem questões assim pessoais que eu creio. Outros pensam de outra maneira. Tem uns que são pré-tribulacionistas, outros são pós-tribulacionistas. Eu já estou mais no meso. Eu já pensei no pré, mas eu estou mais no meso. Agora, tem também o amilenista, pré-milenista, pós-milenista. Então, a liberdade são doutrinas que não são fundamentais para a salvação. A liberdade de interpretação, sem transformação da natureza interior. Tá? Aqui já está falando do cristianismo superficial, do cristianismo apenas religioso, que é um fenômeno que também está acontecendo e que prefigura a volta de Jesus também. Apostasia e esse cristianismo de fachada, um cristianismo meramente religioso, porque esse cristianismo só religioso, ou chamado, que a gente às vezes fala até de ateísmo cristão, né? São cristãos ateus, ou seja, confessam Jesus, mas na prática vivem como se ele não existisse. Confessam o Evangelho, mas na prática vivem como se o Evangelho não existisse. Então isso está assim, de mãos dadas com a apostasia. Né? São crentes que acabam vivendo uma vida dupla. São religiosos, mas quando estão lá fora não tem nada de cristianismo. Tá? Então isso também é apostasia. Tá? Então, e esses que vivem dessa maneira arrebanham muitos seguidores e os afastam do relacionamento pessoal com Deus, fazendo-se conformar com uma espiritualidade teórica e superficial, sem transformação da natureza interior. Ontem eu falei sobre Simei, né? Simei, se fosse nos dias de hoje, seria esse assim, aquele que faz uma confissão de boca para fora. Ah, sim, Senhor, se prostra. Ah, estou no teu reino, sim, faço parte do teu reino, mas o coração não está transformado. Não é? Então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, nesse contexto. É 2 Tessalonicenses 2, 3, 4. Então você vê, é aí que eu falei dos judeus, que muitos vão perceber, esse não é o Cristo não. Ou Messias, né? No caso, o judeu não fala Cristo, né? Cristo é do grego, né? O judeu fala Messias, né? Ou Mashiach no hebraico, né? O Messias. E tanto Cristo quanto o Messias quer dizer ungido, né? Ou ungido. Então muitos vão perceber, fomos enganados. Esse é um blasfemador, é um herege. Mas aí eles vão reconhecer, era ele, Jesus é que era o Cristo. Lembra dos irmãos de José? Lembra? Essa analogia de José com Jesus, os irmãos vão reconhecer, poxa, era ele o tempo todo, ele era José. Lá o Zafenate Paneia, lá o governador do Egito, ele era o José, o nosso irmão, aquele que a gente tripudiou, aquele que a gente expulsou, era ele.
Então muitos judeus vão reconhecer, era Jesus o Machia. Mas aí vão ter que reconhecer a duras penas. A duras penas. Lembra quando Jesus chora sobre Jerusalém? Né? Aí Jerusalém, quantas vezes quis os ajuntar, assim como uma galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não quisestes. Né? Aí tem um momento que Jesus fala assim, vós não me vereis de novo, até aquele dia que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Olha aí. Então um dia muitos vão dizer, é Ele. E quando Jesus voltar, vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Ele está se referindo aos seus irmãos, né? Que vão reconhecê-lo, assim como os irmãos José no final reconheceram que era ele. Muitos judeus vão reconhecer que Jesus é o Machia, né? Que ele é o Messias, o Cristo. O anticristo profanará o templo dos judeus, que será reconstruído em Jerusalém, assentando-se na cadeira do sacerdote e exigindo para si a adoração de todos, consumando desse modo o pecado da autodeificação humana. Que, segundo as profecias de Daniel, o templo de Jerusalém vai ser reconstruído. Vocês sabiam que está bem adiantado o processo lá, né? Já tem praticamente tudo pronto. Vai ser um templo assim como que pré-fabricado, né? Já estão fabricando ele, né? Antecipadamente, para depois ir só montando. Tá? Então, inclusive os utensílios, os materiais, o candelabro de ouro enorme já está pronto, de ouro batido, de ouro puro. Tá? Todo o projeto já está pronto. Tá? Os sacerdotes eles já estão preparando os turnos de sacerdote, tem que ser da família Cohen. Já ouviu falar da família Cohen? Do caminho de judeus, família Cohen, C-O-H-E-N. Cohen, no hebraico, quer dizer sacerdote. Então é uma família levita. Então eles estão fazendo lá trabalhos de investigação, tá, de hereditariedade, de famílias, para descobrir aqueles que verdadeiramente são descendentes diretos de levitas, para preparar já turnos de sacerdotes. Olha só, se vocês procurarem pesquisar sobre isso, vocês vão ver. Existem imagens, projetos, já existe até imagens já de materiais prontos. Eles estão bem avançados para a reconstrução do templo. O grande problema é o local. É o local, como é que eles vão fazer? Tá? Tem um nó aí, que é aquela mesquita de Al-Aqsa. A mesquita de Al-Aqsa, tá? Aquela cúpula dourada que tem lá, quando tira foto, não tem aquela mesquita que tem uma cúpula dourada, a mesquita de Al-Aqsa, né? Domo da Rocha. Tá? E é uma mesquita islâmica, ali é um local sagrado dos islâmicos. E agora? Que ele está exatamente no local onde era o templo de Salomão, o templo de Herodes. Essa é a questão. Alguns já tentaram dizer, não, constrói do lado. Não, tem que ser no lugar exato. Mas aí já é um imbróglio para eles, né? A gente não tem nada com isso. Então esse texto aqui, ó, ele vai se manifestar, ele vai se revelar plenamente e vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, tá? A deificação humana. Aqueles que se recusarem a adorá-lo serão perseguidos e martirizados, pois desencadeará uma revolta crescente e agressiva contra o reino de Deus. Olha aí, já se referindo aí à grande tribulação. Observe que o Senhor Jesus nos advertiu sobre tais acontecimentos, que também já foram prefigurados pelo profeta Daniel. Daniel 9, 27. Quem lê, atenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. Aí é já Jesus se referindo àquela abominação desoladora descrita por Daniel. Daniel fala, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no santo lugar.
Mateus 24, 15 a 18. Nós já falamos aqui de referências próximas e referências remotas, né? Que são aquelas profecias que se cumprem no momento próximo ao profeta e vão se cumprir também mais distante. É chamada dupla referência. Então Jesus, quando profetizou, muitas coisas se cumpriram no ano 70, quando da invasão de Jerusalém, destruição do templo, tá? Mas ao mesmo tempo há muita coisa nessas profecias que se refere também ao final dos tempos, a manifestação do anticristo, tá bom? Isso aconteceu com Jesus, como aconteceu em muitas profecias do Velho Testamento, em que haviam profecias que aconteceram pouco tempo depois, que é o chamado cumprimento próximo, e vão se cumprir ainda até, chamado cumprimento remoto. Vão se cumprir no final dos tempos. Então, Deus tem que nos dar um olhar clínico, tá? Para que a gente possa perceber as coisas que já se cumpriram naquelas épocas e que vão se cumprir mais adiante. É a chamada dupla referência, tá bom? A profecia de Daniel revela que esse homem do pecado fará aliança com vários povos, inclusive com os judeus. Daniel 7:8. Você sabe quando fala de chifre, fala de poder, né? Poder, alguém que vai reinar ou vai governar, vai impor o seu poderio, tá? Leia aí agora versículo 24 e 25, desse mesmo capítulo. Então tem muita similaridade essas profecias com profecias do Apocalipse, né? Vocês podem ver, por isso que tem esses cumprimentos remotos que vão lá no Apocalipse, realmente no final dos tempos. Por exemplo, fala aí a asa das abominações. Jesus fala da abominação descrita por Daniel, que vai se cumprir no final dos tempos com o anticristo. A asa das abominações virá o assolador, o anticristo, tá? A semana referida na profecia de Daniel corresponde a 7 anos. Um dia da semana bíblica para cada ano do calendário comum, tá? Então, cada dia ali corresponde a um ano. Tá? Quando fala de uma semana, está se referindo a 7 anos. Mas haverá o quê? A primeira metade, 3 anos e meio, depois a segunda metade. Por isso que aqueles que procuram interpretar de maneira assim, literal, acham que a grande tribulação vai durar 7 anos. Tá? Eu só estou explicando aqui, não estou dizendo que vai ser isso, mas tem muitos que acham que vai durar 7 anos. Mas haverá a primeira parte, 3 anos e meio. E nessa primeira parte, o anticristo vai enganar, vai seduzir as nações, vai dar uma de solucionador, aquela coisa toda e tal. Mas aí no meio, por isso que eu falei da questão do arrebatamento, da meso-tribulação, né? No meio da tribulação, do meio será tirado, quando ele vai se revelar plenamente. Aí será a outra metade, 3 anos e meio também, em que será agora um domínio cruel, em que ele vai se manifestar com todo o poder e eficácia de Satanás, com sinais, prodígios e mentira. Tá? Então estou explicando aqui uma versão, tá bom? Então fala aqui dessa semana, né? 7 dias, vou repetir aqui. A semana referida na profecia de Daniel corresponde a 7 anos. Um dia da semana bíblica para cada ano do calendário comum. Desse modo, após 3 anos e meio, ou seja, na metade da semana de anos, ele quebrará a aliança, para a profecia, né? Que o anticristo vai quebrar a aliança, ele vai fazer um pacto, depois ele vai quebrar esse pacto, tá? Quebrará a aliança e profanará o templo dos judeus, exigindo adoração. Nós vimos aqui no versículo 4 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Por isso que eu falei que ele, na primeira metade, o negócio vai ser aquela viagem de cruzeiro, né? Beleza. A segunda metade é que vai ser terrível, tá? Por isso que eu vou pedir aí, Simone, lê aí. Está em 2 Tessalonicenses aí, está aberto? Que fala aqui do caráter do homem da iniquidade e sua derrota, tá? 2 Tessalonicenses 2, lê aí,
de 7 a 12. Mas antes de você ler, eu vou ler de novo aqui, quando ele quebra o pacto, ele se manifesta, né, ali, quer se fazer como um Deus. Aí você lê do versículo 7 em diante, tá? O qual se opõe, o filho da perdição, o homem da iniquidade, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Agora o versículo 7 em diante. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Olha aí, esse versículo 7, ele é o X da questão aí, tá? Então podemos imaginar, ele vai ter o domínio dele por 3 anos e meio, com pacto, com aliança, tudo bonitinho. Por quê? Está aí aquele que ainda o detém. Aquele que ainda o detém. Eu particularmente creio que é a igreja fiel. A igreja fiel que resiste ao anticristo, às heresias, essas doutrinas diabólicas, né? A igreja resiste. Quando eu falo igreja, a igreja espalhada no mundo inteiro. Os verdadeiros crentes, aqueles que realmente se rebelam contra isso, se revoltam contra isso, não é? Que são fiéis à palavra. Então diz aqui, ele age esperando que seja retirado aquele que o detém, Ele já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, até que será afastado. Aí por isso que eu falei que lembra o quê? Arrebatamento, será tirado do meio. Tem a versão da Bíblia corrigida fala até que seja tirado do meio. No início, quando eu comecei minha vida cristã, eu gostava muito da Bíblia corrigida, e ela fala assim, até que seja tirado do meio. Olha só, tirado do meio, aquela ideia de arrebatamento, aquele que o detém. Continua, versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará, quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, por isso tem uma multidão aí, milhões e milhões de pessoas que querem mais isso mesmo, querem viver na mentira, porque amam a mentira, amam o erro. Então vão se dar bem com o domínio do anticristo, mas só a igreja que vai resistir, só os verdadeiros cristãos é que vão resistir. A nação de origem do anticristo ainda não é conhecida. Será um líder político, religioso, um homem culto, um homem de grande influência, certamente um diplomata. Surgirá dentre as nações, como descrito na revelação de João, Apocalipse 13:1. Sabe que mar, no Apocalipse, quando fala mar, o mar se refere a povos, né? Multidões, fala mar. Então, essa besta vai emergir do mar, ela vai emergir do meio dos povos, do meio das nações, tá? E quando a Bíblia fala, os mares estão bravios, quer dizer, que os povos estão agitados, né? As nações estão agitadas. Essas cabeças simbolizam governos mundiais que precederão o anticristo. As 7 cabeças são 7 montes, como diz a Bíblia lá em Apocalipse, 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Que mulher é essa? Que mulher é essa? É uma mulher adúltera, né? Uma mulher adúltera que fala lá no Apocalipse. Ela está assentada sobre 7 montes. Aí também dá margem para várias interpretações, né? Que alguns dizem que essa mulher adúltera é Roma, né? É Roma, é o Vaticano, a Igreja Romana, tá? Por quê? Porque a Igreja Romana se adulterou com os povos, né? Ela se desviou, apostatou totalmente, cometeu adultério com outras religiões, inclusive, com outros povos,
e diz lá no Apocalipse, diz que ela bebeu do sangue dos mártires. Olha só, como a igreja romana bebeu do sangue dos mártires. Vocês podem ler lá no Apocalipse esses textos aqui, nós estamos citando. Ela se embriagou com o sangue dos mártires. Lembra da Inquisição? Daqueles séculos de Inquisição? Do Santo Ofício? Chamado de Santo Ofício. Então, e o Vaticano, para curiosidade, é que fala que, Apocalipse fala que a mulher está assentada sobre 7 montes. E o Vaticano está sobre 7 montes, sabiam disso? O Vaticano está sobre 7 montes. Ali a topografia do lugar, tá? Olha aí, coincidência, né? E são também 7 reis. 5 já caíram e 1 existe. Outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também virá. Apocalipse 17, 9 a 11. Então vejam, se realmente essa analogia que é feita com Roma, com o Vaticano, certamente essas palavras aqui já estão se cumprindo já há muito tempo, né? Não é? Se essa analogia é verdadeira, está se cumprindo desde que a igreja romana se desviou e passou pela Idade Média, a Inquisição e até hoje. Então já está no final já dessa profecia aqui, realmente confirmando que estamos no final dos tempos, tá? Mas isso são interpretações, né, que ocorrem, né, em relação à Igreja Romana, ao Vaticano. Os 8 governos mundiais indicados para essa profecia bíblica, olha, é só para vocês perceberem, como é que já está se cumprindo desde há muito tempo. Esses 8 governos quais são? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, veio depois da Babilônia, Império Grego, Império Romano, né? E as nações confederadas. As nações confederadas que vão receber o anticristo. Né? E, para completar, o 8º, o governo do anticristo, apoiado por essas nações confederadas. Vou repetir, esses 8 reis, né, vamos assim dizer. Primeiro, o Egito. Segundo, a Síria. Terceiro, Babilônia. Quarto, Medo-Persa. Quinto, grego. Sexto, romano. Sétimo, as nações confederadas. E 8º, governo do anticristo, em que ele pessoalmente estará presente. Não é? Com efeito, os 10 chifres mencionados em Apocalipse 13, 1 representam governos que se unirão na comunidade de nações e darão seu apoio e sustentação ao domínio do anticristo. Apocalipse 17, 12, 13, eu pedi a alguém? Não, né? Então vou ler aqui. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo tempo e entregarão seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, versículos 12 e 13. Os povos aclamarão o anticristo por seus feitos, pois estarão acostumados com o engano das heresias e com a iniquidade multiplicada no mundo. Apesar das blasfêmias que dirá contra o Altíssimo, ele será venerado e dominará sobre as nações. Vamos ver aí, Apocalipse 13. Vamos ler responsivamente? A besta que emerge do mar. Apocalipse 13, 3 a 9. Eu falei aí que mar simboliza os povos, né, as nações. A besta vai surgir no meio das nações para reinar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O dragão aí quem é? Quem é o dragão aí? O diabo, né? Que a Apocalipse fala o dragão, a antiga serpente. Então, o diabo aí, não é? A antiga serpente. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada,
e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adoravam todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Diz Jesus, né? Jesus fala. Então, tinha reparado aí que ele virá imitando até a Trindade, né? Imitando a Trindade. A besta, o anticristo, o falso profeta, não é? Ele fala muito a besta, o anticristo e o falso profeta. O surgimento desse homem da iniquidade está próximo. Entretanto, seu aparecimento ainda é impedido por aquele que o detém, como nos mostram as Escrituras, em 2 Tessalonicenses 2, versículos 6 e 7. Esse que detém o aparecimento do anticristo é a igreja, para alguns é o Espírito Santo, que atua convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, para que as pessoas creiam em Jesus. Portanto, ainda é tempo oportuno para reconhecer e confessar Cristo como Salvador àqueles que o rejeitam, porque Deus quer que todos os homens se salvem. Enfim, após a remoção daquele que o detém, a terra lamentavelmente cairá nas garras do anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse que vem segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. O texto que nós lemos, 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. Diante disso, não podemos jamais nos conformar com a apostasia, nem aceitar passivamente as iniquidades do presente século, que contrariam a vontade do Senhor Jesus. Porquanto, quem faz oposição a Cristo se torna súdito do anticristo. Tá? Então, irmãos, aqui é apenas uma pincelada, né? Porque são tantas coisas. Aqui é uma pincelada, né? Um passeio panorâmico sobre essa doutrina do anticristo. Tem muitas coisas. O Apocalipse tem muita coisa, e o Apocalipse tem muitos símbolos, né? Tem muitos símbolos. Eu creio que a gente não tem que se debruçar muito sobre esses símbolos, porque confunde muitas cabeças e dá margem a muitas interpretações. Eu creio que a gente tem que pegar o que é principal, o que todo mundo entende, o que está bem claro, tá? Aquelas coisas muito simbólicas, deixa que Deus vai revelando pouco a pouco, né? Deus vai revelando com o passar do tempo. Quanto mais estiver próximo, eu creio que muitas coisas que hoje ainda estão obscuras, à medida que for se aproximando realmente o tempo do fim, essas coisas vão se clareando mais ainda. Assim como a luz, né? Você tem uma mesa ali, tem um livro, né, que você quer ler, você está com uma lamparina. Se alguém chegar lá para ler o livro, vai ter dificuldade, porque está numa penumbra. Mas à medida que a outra pessoa chega e vai se aproximando com a lamparina, cada vez as letras vão ficando mais nítidas, né? E a pessoa vai podendo ler com mais facilidade. Então, assim é a luz da revelação divina, né? À medida que vai se aproximando o tempo do fim, a luz de Deus vai aclarando mais ainda esses símbolos, que hoje para nós ainda são obscuros, mas com o passar do tempo, eles vão ficando cada vez mais claros, o sentido. Tá bom? Então a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se ater àquilo que está bem claro, bem inteligível e está bem patente aos nossos olhos. Isso a gente tem que entender e isso a gente tem que ensinar. Tá? No mais, são várias interpretações e como aquela frase de Melanchthon, né? Nas coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Então a liberdade
como eu falei no início, né? Poder interpretar de uma maneira ou de outra, o que é antes, vai ser no meio, se vai ser depois. Né? Importa que Jesus virá. Jesus vai voltar. A gente sabe que o anticristo já opera no mundo, o espírito do anticristo já opera, mas ele vai se manifestar plenamente em pessoa, e Jesus vai voltar, e vai destruí-lo, e vai derrotá-lo juntamente com o seu povo, e vai estabelecer o seu reino eterno nesse mundo, e haverá novos céus e nova terra, onde habita a justiça, e tudo vai se fazer novo. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. As primeiras coisas passaram, eis tudo se fez novo. Está lá em Apocalipse 21. Então isso que é mais importante, tá? Agora esses detalhezinhos, deixa que as coisas vão clareando com o tempo. Como disse Melanchthon, em todas as coisas caridade, né? Então nas coisas essenciais unidade, nas não essenciais liberdade, em todas as coisas caridade, amor.